Olá, eu sou Analice Dutra Pilar, professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Meu nome é Tatiana Teutschevelt, eu sou professora da rede municipal e participante do GEARTE, também da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Nós vamos apresentar aqui uma parte de uma pesquisa e o título é Leituras de Fragmentos, Análise de Produções Audiovisuais na Educação. Este trabalho é parte da pesquisa Arte Contemporânea e Ensino da Arte, Leituras de Produções Audiovisuais, que buscou analisar criações audiovisuais da arte contemporânea, com foco em videoartes que mostram narrativas diferentes das apresentadas na mídia televisiva. O interesse nessa nossa pesquisa estava na leitura de criações audiovisuais da arte contemporânea, nas quais buscamos conhecer tanto os efeitos de sentido proporcionados pelas articulações das diferentes linguagens que as constituem, quanto as significações elaboradas por um grupo de crianças. A ideia de fragmentação atravessa nosso modo de vida, nossas relações com o tempo, com o espaço e com as pessoas. Cada vez mais, nosso cotidiano é fragmentado, entrecortado por ações e camadas de informações que se sobrepõem nas múltiplas atividades que assumimos e nos papéis que encenamos. De um ponto de vista único, passamos a ver os objetos, as pessoas, as situações de vários ângulos, e essa forma de ver aparece nas produções contemporâneas, presentificando não só a diversidade e a pluralidade, como também a ruptura, o divergente e o ambíguo. Um fragmento pode evocar a imagem de algo estilhaçado, partido, quebrado, e ao mesmo tempo um recorte, uma parte extraída de um todo maior que nos chega como um vestígio, indicando a existência de uma multiplicidade que compõe um todo heterogêneo. As produções audiovisuais, em especial as videocriações, se constituem a partir da mescla de imagens, realizada na edição, com sobreposições, justaposições e incrustações de fragmentos visuais e sonoros, para formar uma unidade de significação. Bauman diz que esse modo de montar e desmontar é o que melhor se ajusta à percepção que temos do mundo que nos rodeia, um mundo múltiplo, complexo e em veloz movimento, e portanto ambíguo, emaranhado e plástico, incerto, paradoxo e até caótico. A respeito dos modos de dizer sobre essa época, Rodin considera que a linguagem audiovisual é a que melhor captura o pensamento do século XXI e está cada vez mais presente em nosso cotidiano pela democratização dos processos de produção e recepção de imagens. Ao tematizarmos os efeitos de sentido em videoartes, algumas questões nos inquietavam e nos motivaram a investigar. O que as videoartes mostram e como mostram? Que efeitos de sentido as estratégias de edição, que articulam os sistemas visual e sonoro, produzem? Como esses efeitos de sentido se apresentam? Como as crianças significam tais produções? Os referenciais teóricos e metodológicos da nossa pesquisa no ensino das artes visuais foram os trabalhos da professora Ana May Barbosa e da professora Maria Casso sobre leitura de imagens e leitura de produções audiovisuais. E na teoria semiótica discursiva, em especial os trabalhos de Ivana Fettini, Ana Silvia Médula e Newton Hernandes, que trabalham com as questões de montagem, edição e enquadramento das cenas. Para constituir nosso corpus de análise, realizamos um mapeamento de videoartes criadas a partir do ano 2000 e exibidas na web, considerando tema de interesse de crianças dos anos iniciais do ensino fundamental, experimentações nas linguagens visual e sonora, que as diferenciasse dos programas televisivos, tempo de duração máximo de 10 minutos. Fragmentos é uma criação de Carlos Del Montes, exibida no YouTube em 2013. O trabalho apresenta imagens que, pelos movimentos acelerados de aproximação e afastamento, pelas sobreposições e incrustações, tornam-se imprecisas, provocando no espectador uma sensação de estranhamento quanto à identificação do que é visto, ao mesmo tempo que convoca a participar do deslocamento, e não há uma narrativa verbo-oral. Pode passar. De Bois
diz que a sobreposição de imagens produz um duplo efeito visual, que por um lado é um efeito de transparência, através da qual podemos perceber uma outra imagem, como um palimpsesto. Por outro lado, o efeito de espessura estratificada, de uma sedimentação por camadas sucessivas, como num folhado de imagens, como na imagem que a gente consegue perceber. O ruído que acompanha as imagens segue o mesmo ritmo acelerado. É um ruído constituído pela mistura de vários sons, que lembram passos, metais e batidas em objetos que emitem eco. E isso é evocado da memória também nossa e dos alunos que também assistiram a essa videoarte. Nesse processo de produção do audiovisual, são as estratégias de edição e de mixagem de imagens que criam, a partir das manipulações visuais e sonoras, pontos de tensão e de descontração, de aceleração e desaceleração, os quais provocam estesicamente os espectadores. A todo momento há essa alternância entre rápido e lento, escuro e claro, parado e em movimento. Em alguns momentos, a imagem é mostrada de forma mais lenta e o ritmo sonoro mais rápido, causando esse descompasso entre som e imagem. No final da videoarte, aparecem na tela as barras de cores, que causam uma sensação de estranhamento, porque que nem as crianças nos falaram, quando a gente passou, então, essa videoarte, a gente não sabe se a videoarte começou ou se ela acabou, né? Pode passar. E aí a gente procurou entender quais são os ritmos entre os ritmos visual e sonoro, de acordo com a Fetine, e nós, nas categorias entre duração, combinação e frequência, nós entendemos que na duração era intensidade, no áudio, com pulsações tem intervalos menores, no vídeo, as imagens possuem muitos cortes, na combinação, a segmentação, então no áudio com pouca variedade de elementos sonoros, e no vídeo uma sucessividade de imagens. Na frequência, a descontinuidade. No áudio, os sons dão saltos e fazem mudanças bruscas, e no vídeo, a fragmentação com interrupções na sucessão das imagens. Pode passar. Então, e a leitura das crianças, como é que foram? E aí a gente vai primeiro pensar, nós estabelecemos um grupo focal, né, os estudantes do 5º ano do ensino fundamental de uma escola da rede pública da cidade de Porto Alegre. Eram 27 crianças, 11 meninos, né, 11 meninas, desculpa, e 16 meninos com idade entre 11 e 13 anos. E a pesquisa consistiu numa proposta de leitura envolvendo a exibição da videoarte para as crianças e após, então, uma conversa do que interessou as crianças e das características expressivas dessas produções, né? O que essas crianças, quais leituras que elas faziam e que emergia, né, das falas delas. Então, a gente procurou analisar algumas coisas que chamaram mais atenção. Então, no som, parecia um som de copo com uma colher batendo e barulho de trem. Então, outra criança falou, o som de uma madeira sendo cortada por um serrote, ou o som parecia de uma porta rangendo. E aí uma das crianças fala, eu queria falar que o som é tipo um skate andando. É meio confuso porque o som não tem nada a ver com as imagens. Às vezes vai lento, sobe e desce do nada e depois vai rápido, rapidão, normal e câmera lenta. E aí mostrando esse descompasso, às vezes, entre o som e a imagem. E outra criança, então, quando a madeira está rangendo, aí tem relação com a imagem, dizendo, então, da relação da imagem e som. Mas é só nessa hora que tem relação. Pode passar. Da criação. E aí elas falaram, é uma pessoa gravando na própria casa e fazendo os efeitos. Mesmo sem saber como se passa essa montagem, né? Dando nomes mais estruturados para esse fazer, as crianças já conseguem ter uma ideia de como é que se passa essa montagem, né? Então, aí depois outra criança fala, filmaram, depois aceleraram. Fizeram rápido, depois fizeram mais lento. Pode passar. Em fragmentos, tanto áudio com ruídos estridentes e rastejantes, como o vídeo com imagens desfocadas, aceleradas, provocam uma sensação de desagradabilidade, produzindo um efeito disfórico, algo que a gente não consegue ficar muito tempo nessas imagens, né, e nem os sons. Com os resultados dessa investigação, espera-se incentivar a leitura de produções audiovisuais da arte contemporânea no ensino da arte, seja por meio da investigação sobre os modos de articulação das linguagens para produzir os efeitos de sentido, seja no entendimento de como esses estudantes apreendem tais produções, passando da instância do ver e do ouvir para uma reflexão sobre essas criações.
Bom, nossas referências. Muito obrigada. Obrigada.